mandar, né? Tá bom? Tá? Obrigado. Mesa, o corretor Pedro Augusto Schwab, presidente do Sindicato Paraná e presidente da comissão organizadora deste 6º Congresso Nacional dos Corretores do Seguro. Com satisfação, convido o senhor Pedro Schwab a tomar assento à mesa. Essa sessão final de encerramento, onde nós iríamos ter uma premiação sobre os trabalhos que foram enviados ao 6º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros. Por diversos motivos, que não cabe aqui, inclusive, nós nos delongarmos, a comissão organizadora resolveu por bem, em conjunto com o patrocinador Bamirendos Companhia de Seguros, de que nós deveríamos chamar as três pessoas para uma reformulação, ou uma melhoria, uma melhor adequação do trabalho para que fosse possível ele ser colocado para as diversas comissões técnicas, quer seja da FENACOR e da FENASEG, para que surta o real efeito. Essas pessoas serão chamadas a Curitiba, com todas as despesas evidentemente pagas por nós, e nós então faremos esse trabalho junto à Bamirendos Seguradora. Eu gostaria de chamar à mesa o meu diretor Gad Klein, o meu diretor Renato Becharami e o companheiro Virgílio Delgado de Borba Neto. Nós teremos umas premiações por parte do Clube de Seguro e dos corretores concorrendo. Nós estamos tentando acertar um programazinho de uma premiação de 2 fitas de vídeo de ensino de transporte da FONENSEG. Teremos também, por parte do nosso colega do Rio de Janeiro, SINCOR, para uma saudação, como todos sabem, no 2º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros de São Paulo, uma proposição do nosso colega Paulo Gomes Ribeiro. A nossa padroeira é a Nossa Senhora da Aparecida, que fará uma saudação e nós, os corretores do Rio. Depois teremos as homenagens aos ex-presidentes da FENACOR, teremos sorteio, mais uma calculadora de óbito, 2 passagens da Real Seguros, teremos aí a votação da sede do 7º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros. Teremos a leitura da Carta de Foz e o manifesto que será publicado nos jornais ao público consumidor de seguros.
Em seguida, nós teremos o projeto Marcos, que dará uma cobertura surpresa do que foi todo o evento também. E, por final, o encerramento com a banda do Regimento Mecanizado de Foz do Iguaçu. Eu queria chamar a mesa, por favor, o nosso colega Robert Butar. Quando nós, em Curitiba, realizamos o primeiro ECOS, foi o primeiro encontro de corretores e seguradores do Estado do Paraná, eu espero, como fez Santa Catarina, criou o primeiro ECOS em Santa Catarina também, e espero que outros presidentes sindicatos criem esses encontros de seguradores e corretores para que nós consigamos nos afinar politicamente, tecnicamente e administrativamente o corretor e o segurador. Estava na plateia uma das pessoas que eu tenho um profundo respeito, nosso amigo Adulto Bucal. E a companhia que ele representa, a Companhia Paulista de Seguros, na época tinha um pequeno manual de seguros que é uma iniciação clara, simples, objetiva do que é o seguro. E eu, que distribuía esse 4 mãos, continuo distribuindo para todas aquelas pessoas que, por qualquer razão, precisam ter um conhecimento básico de seguros, eu solicitei ao Rabinut que ele editasse, evidentemente atualizado, como ele nos sugeriu, uma edição para esse congresso. E ele, como um cavalheiro, não seria de outra forma, evidente, cumpriu com a sua palavra e nos trouxe. Os meus agradecimentos a você e a sua companhia. Muito obrigado. Outra pessoa que merece a nossa consideração e respeito, continua lépido e faceiro como um jovem dos 8 anos, e que no primeiro congresso, no Rio de Janeiro, quando lá estive, pude conhecê-lo e admirá-lo. São pessoas que mostram que para eles o tempo parece que não chega, a idade não chega. Eles continuam firmes, dispostos, com uma vibração, com uma fé naquilo que eles acreditam, e que é um exemplo para nós. E ele tem umas pequenas considerações a fazer sobre o nosso congresso. Solera. Está funcionando? Tá. Olha, que eu já falei com vocês que a minha função aqui é, muitas vezes, ajoelhada. Mas agora não é não. Agora é uma função bastante séria e que eu quero dar, efetivamente, o necessário relevo. Eu quero dizer, em nome da Sociedade Brasileira de Ciências de Seguro, que nós somos muito gratos a todos os corretores, em especial ao Schwab, por nos terem convidado para vir aqui. É uma dívida que a sociedade tinha de pagar. E se eu tive intervenções várias aqui dentro, foi meramente por gratidão e necessidade de ser efetivamente capaz de responder a este convite que tanto nos honrou. Não é simplesmente por vaidade ou por aparecer, mas é para dizer a vocês que a Sociedade Brasileira de Ciências de Seguro quer, procura e se esforça para cumprir o seu dever de efetivamente incentivar o seguro, que requer também o incentivo e o desenvolvimento da classe dos corretores.
O segundo ponto é o seguinte, contaram, parece que do Bernard Shaw ou do Chesterton, que quando nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães lá no deserto, pães e peixes, e distribuiu a 5.000 pessoas, houve um judeuzinho renitente que virou e disse assim: ó, tem pão e tem peixe, mas não tem nem manteiga e nem limão. Só você vai ouvir em relação a este congresso que não tem às vezes nem manteiga e nem limão. Organizadora, hoje eu já nutro um profundo e maior respeito por todos aqueles que já fizeram congresso. Os anteriores, o quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, porque realmente fazer um congresso ainda no seu local de trabalho, na sua sede, na sua base territorial, até eu acredito que seja assim um pouquinho mais fácil. Mas fazer um congresso a 700 quilômetros da casa da gente, com locomoções periódicas, não é fácil, sabe? Mas eu quero prestar aqui uma homenagem. Infelizmente, uma das pessoas não está aqui agora, tem um diretor que está com um pequeno problema com o garoto dele, não pôde vir, mas as pessoas que me ajudaram diretamente. Em primeiro lugar, os 3 casados, que sou eu, o Riac e o William, um agradecimento às nossas esposas. Compreenderam que realmente as nossas viagens constantes, os nossos deslocamentos após a situação, as chegadas em casa após as 11 horas da noite, 11h30 da noite, todas as terças e quintas-feiras e também outros dias, a compreensão delas e dos nossos filhos, do nosso muito ligado a elas. E aos meus diretores que me acompanharam e acreditaram naquilo que em Belo Horizonte nós dizíamos. Vamos tentar fazer um congresso técnico, político, mas de alto nível. E de alto nível porque nós, corretores seguros, estamos atingindo uma maioridade. Nós estamos dia a dia melhorando a nossa classe. Ontem mesmo eu conversava com uma milionária que estava fazendo com minhas filhas na mesa, todos os meninos de Fundação de Vargas, curso de administração de empresas em universidades famosas, né? Em viagens constantes ao exterior, visitando Nova York, Colorado Absurdas. Então nós vemos que realmente nós estamos crescendo de todas as maneiras. E isso até me emociona. Eu acho isso muito importante. Então, ao Reac, claro, ao Paulo Pittar, ao William Medene, o meu muito obrigado por terem me aturado, que não foi brincadeira, o nervosismo, as dificuldades na passada. E como nós não podemos deixar de ser, eu pedi ao nosso colega do Cipó Rio de Janeiro, o Jorge da Rocha Silva, que fizesse a saudação à Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Meus irmãos, para nós que estamos aqui reunidos para o mesmo propósito, reunidos para salvaguardar os nossos direitos, nós vamos pedir à nossa mãe, aquela mãe santíssima, que está sempre presente no nosso coração, principalmente aqueles filhos como eu, que me orgulho de dizer, sou filho de Maria,
Sou filho de uma mãe que nos acalenta a todos os instantes. Vamos pedir, ela que é a nossa padroeira, que ela nos cubra com o seu manto sagrado, que ela interceda por nós ao nosso Pai Celestial, para que nós saiamos desse congresso de mãos dadas, unidos. Nós não queremos guerra, nós queremos a justiça. Vamos pedir aos dirigentes, aos nossos congressistas, que façam justiça ao corretor, aquele de sapato furado, aquele de pastinha na mão, que vai apregoando a palavra de Deus e a palavra do homem. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Em nome de Deus, eu vou pedir a Maria, aquela Maria Santíssima, aquela mãe que nos tem aquele calor dentro de nós. Isso é que nos dá aquele elan, que nos dá força, que nós saímos daqui realmente cheio de fé, feito de esperança. Vamos pedir a Maria tudo aquilo que faça justiça aos aposentados, que em vez de ser realmente premiados, eles são castigados pela inflação que destrói todo o seu ser. Vamos pedir justiça para as nossas crianças que estão jogadas por culpa nossa, minha culpa, muito grande culpa. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir realmente que Ele nos cubra por todos os momentos. E vamos, se possível, ficar de pé e rezar uma Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já diz um amigo meu, quem está com ele e com ela não precisa temer nada. Um país, uma cidade, uma classe sem memória e sem respeitar aqueles que por ela trabalharam e que por ela lutaram, que deram uma parcela de si num trabalho, e muitos coletores que hoje não sabem o que eles fizeram para que nós não fôssemos torpedeados. No meu discurso de abertura desse congresso, eu abordava a época em que o Tolentino, Barbosa, Gínia, Saulo de Moura e tantos outros estavam batalhando para que não passasse um projeto no qual deixaria sem corretor de seguros 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos, poderia ser feito um outro momento. Eram lutas que muitos dos senhores não chegaram a conhecer, lutas de bastidores, conversas com deputados, com senadores, esse trabalho que o Otávio vem fazendo hoje, aqui no Paraná, em Brasília, em São Paulo, no Rio, diariamente, é um trabalho que outros líderes fizeram e fizeram muito bem. Nós estamos hoje muito bem alicerçados e uma profissão, ela, para se manter viva, ela tem que ter alicerces profundos. E esses homens cavocaram, cimentaram esta nossa base, essa nossa estrutura. Essas vigas que hoje nos sustentam como corretores seguros e como profissão devidamente regulamentada e aceita pela sociedade, devem muito a eles. E eu, em nome da comissão organizadora desse 6º Congresso para os Corretores Seguros, em nome do Sindicato do Paraná, e tenho certeza dos demais sindicatos do Estado, gostaríamos de prestar uma homenagem aos ex-presidentes da nossa entidade. Infelizmente, por razões alheias à vontade dele, ele não está aqui presente. Mas é uma homenagem ao primeiro presidente da Federação Nacional dos Corretores Seguros, José Quirino de Carvalho Tolentino, e que eu pediria ao Leopoldo Braco de Lima que viesse receber, em nome do
Tolentino a nossa homenagem. Nós temos o símbolo do Congresso, mérito ao profissional de seguro, a José Quirino de Carvalho Tolentino, pela sua relevante atuação e dedicação na defesa dos interesses da classe e pelo desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro, a justa homenagem de todos os seus correligionários nesse 6º Congresso dos Novos Produtores de Seguros. Foz do Iguaçu, 12 de outubro de 1909, a comissão organizadora. Eu me sinto realmente emocionado de ter sido escolhido em receber esta placa em nome do Tolentino. Queria aqui dizer rapidamente o seguinte: o Tolentino, José Quirino de Carvalho Tolentino, que foi meu presidente no sindicato, eu acho que praticamente quando comecei a fazer parte das ligas sindicais. Tolentino, como tantos outros que estão aqui presentes, é um nome que deve sempre ser lembrado, porque muito batalhou pela classe, numa época que as dificuldades eram tantas quanto as de agora, mas eu gostaria que todos os dirigentes nossos coloquem sempre na pauta José Quirino de Carvalho Tolentino e os demais batalhadores da classe, porque muito fizeram por nós e lutaram sempre com uma humildade, com uma honestidade de princípios fora do comum. Obrigado. Um outro presidente que eu pessoalmente nutro um profundo respeito, gaúcho, tempestivo, só que não gosta de andar pilchado como muitos, mas um homem que nunca deixou a peteca cair. Um homem que demonstrou os tempos negros que vivemos na época da ditadura militar. Ele não tinha destemor em chamar o ministro inocente. Eu até hoje não sei como é que ele não parou no boicote da vida. Uma hora em que a classe precisava de um líder até agressivo, ele foi. Demonstrou que tinha coragem e lutou bravamente. Para entregar essa placa ao nosso segundo presidente, Paulo Giner Barreto Correia, eu peço ao Virgílio que eu faça. Você merece com bastante justiça. Você é um dos grandes responsáveis por nós estarmos em 1989 reunidos em Foz do Iguaçu. Sinceramente, eu não sei o que dizer. Estou realmente emocionado por essa homenagem dos meus amigos, corretores de seguros, principalmente o Pedro, do Sindicato do Paraná. Eu não fiz mais nada que a minha obrigação. Eu segui
um trabalho do meu querido amigo Tolentino. E o Barbosa, igualmente, seguiu o nosso trabalho. Realmente o Pedro tem razão quando diz que não sabe como é que eu não fui parar no nó e corte da vida. São coisas que acontecem. Talvez até fosse considerado a honestidade da minha luta. Mas aconteceu que, talvez uma proteção de Deus até, nada me aconteceu nesses anos todos, e como diz o Pedro, foi na época negra da ditadura, mas eu sempre a ignorei. O que eu tinha que dizer, eu dizia. Muito obrigado, minha gente. Nós gostaríamos de chamar à mesa o nosso presidente, o Otávio Milheiro, por favor. O Paulo Gini sempre disse que muitos são mineiros. Os três primeiros presidentes da Federação de Corretores de Seguros tinham características totalmente diferentes um do outro. O Tolentino, do seu estilo todo próprio. O Tolentino, quem não conhece, parece um homem inglês. Cavanhaque, aquela postura magra, inteligente. O gaúcho Giner não tem papas na língua, mas o Barbosa é mineiro. O Barbosa foi outra figura na federação que conduziu com o seu estilo próprio, cheio de mineirice, como diz o Paulo Giner. E foi um outro presidente que soube alinhavar, costurar todo o processo que nós estamos vendo hoje, conduzido pelo Otávio Milheiro. Eu pediria a presença do Bessa para entregar a placa ao Roberto Silva Barbosa. Roberto Barbosa, eu fui testemunho ocular da história. Eu estava com você e vi o quanto você viveu, o quanto você lutou, o quanto você organizou, o quanto você fez para que a classe dos corretores de seguros chegasse aqui hoje respeitada, não temida, respeitada, como deve ser uma classe que é indispensável à defesa da liberdade do cidadão. A você, Barbosa, com toda a justiça e com todo prazer, eu faço em nome do Pedro Schwab, do presidente da FENAFOR, de todos os nossos colegas aqui, a entrega dessa placa que reverencia o seu mérito. Meu caro Pedro Schwab, eu pedi para falar aqui embaixo
porque eu quero ser plateia. Chega de ser líder, eu preciso um dia e quero me recolher à insignificância de plateia, para poder continuar a orientar, a ajudar a vocês que assumiram e assumem a direção política da classe. A sociedade, os próprios sindicatos, a própria política é como uma corrida de revezamento. Corre-se o primeiro, passa-se o bastão, a outro pega o bastão, faz a sua parte, e assim sucessivamente. A sociedade vai entregando aos seus líderes a história e a sua vivência. Mas nada impede que esse que passou o primeiro bastão, passou o segundo bastão para o Giner, e eu passei o bastão para o Miller, não tenhamos o privilégio e não sejamos convocados para continuar a orientar aquele que está na corrida para como é que vai ser o passo, a sua cadência está errada, é preciso recuar, é preciso apressar, porque nós sabemos como foi a corrida e nós trazemos toda uma memória, todo um passado, experiência, e uma liderança não pode deixar se encolher no ostracismo. Eu acho que é um absurdo que o Brasil não explore os seus líderes. Os homens passam, as novas lideranças vêm, e aquele egoísmo humano, querer sobressair, querer ser mais, ter mais, então isso realmente atrasa a história e atrasa o caminhar do homem. Então, eu sugiro a vocês, novos líderes que estão surgindo desses congressos, que não esqueçam a memória do passado. Convoque as lideranças que tiveram nas suas mãos um dia caminhar, levando esse bastão, que transmitam a vocês as experiências. Façam os seus conselhos sábios, como Deus vídeo, na sua inteligência natural, o círculo dos pajés, o círculo dos caciques e o conselho dos idosos, para que ajudar a vocês a dar aquela orientação que a classe precisa. Eu agradeço a você, Joab, irmão para irmão, essa homenagem que realmente me emociona, e eu fico grato, eu em nome da minha Terezinha, que sempre me ajudou nessa caminhada. Muito obrigado. Nós vamos pedir agora a mesa que desça as primeiras cadeiras aqui para nós apreciarmos o projeto do Marcos.
avançando a uma incrível velocidade. Tudo muda, tudo se transforma e se adapta a novos padrões e novos estilos. Em cada país, em cada cidade, todos os profissionais, de todos os setores produtivos, estão sentindo que é preciso acompanhar as mudanças para sobreviver. No Brasil, o setor de seguros privados está consciente de que é preciso modernizar métodos e ações. Quando nada, para crescer, para tornar-se ainda mais forte e ocupar uma posição que esteja realmente à altura de sua importância para a sociedade. O total do faturamento de prêmios de seguros elementares e de vida chega a 3 bilhões de dólares anuais. Uma bela soma, que poderia ser ainda maior. Em termos de renda nacional, a participação do setor de seguros privados no PIB raramente tem ultrapassado a faixa de 1%. E o mercado oferece oportunidades para uma participação muito mais expressiva. Hoje, pouco mais de 10 milhões de pessoas estão vinculadas como seguradas a algum tipo de seguro privado, voluntário, dos ramos elementares. Um número que representa apenas 1/4 do potencial do mercado. Segundo o balanço macroeconômico social do setor de seguros no Brasil, 40 milhões de pessoas têm condições de possuir, no mínimo, uma apólice de seguros. Na área empresarial, o quadro não é muito diferente. Das 1.400.000 empresas existentes no país, apenas 680.000 empresas compram pelo menos um tipo de seguro. São números como esses que mostram as enormes perspectivas que o mercado oferece à família corporativa. Uma família que envolve cerca de 213.000 empregos diretos, dos quais 70% são gerados por corretores de seguros. Com todo um caminho para desenvolver, crescendo ainda muito mais. Basta tão somente atender a primeira das grandes exigências do mundo atual: modernizar-se e trabalhar. O corretor de seguros deve ser o núcleo principal desse processo de modernização. Ele é o único profissional habilitado a orientar tecnicamente o segurado, de modo que este obtenha a cobertura mais adequada à satisfação de suas necessidades. É assim no Brasil e sempre foi assim no mundo inteiro. Quem é esse profissional? Quais as suas atitudes? Que papel ele exerce no meio da sociedade brasileira? Dados extraídos do CODISEC revelam que mais da metade dos corretores de seguros atuam no mercado de São Paulo. Pouco mais de 15% trabalham no Rio de Janeiro. Os demais estão distribuídos pelos outros estados da União. Sua idade média é de 43 anos. A mínima é de 26 anos e a máxima de 79 anos. Apenas 16% deles não têm filhos. Os demais têm 2, 3 dependentes. E a maioria absoluta, 54%, tem curso superior completo ou incompleto. Os dados revelam ainda que eles acumulam uma respeitável experiência profissional. A média do tempo de serviço da categoria é de 16 anos. E 73% de todos os corretores dedicam-se exclusivamente a essa profissão. Quanto ao desempenho, 79% dedicam-se com maior intensidade aos ramos de incêndio e automóvel. Operam, em média, com 3 a 4 seguradoras. E 85% de seus clientes estão na faixa dos 35 aos 50 anos de idade, situados principalmente nos estratos mais altos da sociedade. Outro dado significativo: 80% dos profissionais pesquisados
indicaram que dedicam 30% do tempo total de trabalho a tarefas ligadas à ocorrência de sinistros. Eles dedicam também boa parte de seus respectivos tempos à atualização profissional. 42% já fizeram algum curso de reciclagem nos 2 últimos anos. E 76% consulta com regularidade publicações específicas da área de seguros. Os resultados dessa amostragem são evidentes. Revelam um profissional empenhado em seu trabalho, lutando pelo seu crescimento profissional permanentemente. Mostram que ele está preocupado em informar-se, em instrumentar-se para melhor atender seus clientes, os segurados. A partir dessa constatação, a FENACOR passou a buscar com todo critério meios para levar ao corretor de seguros todos os benefícios da modernidade. O fruto dessa busca foi o Programa de Modernização e Ações Regionais dos Corretores de Seguros, Marcos. A primeira das ações do programa Marcos visa a informatização de todos os corretores de seguros. A FENACOR pretende que cada corretor tenha em seu escritório uma ferramenta que seja mais do que um computador. Essa ferramenta compreende todo o universo de informações sobre seguros, que estará sempre à mão do corretor via rede de dados, não importa onde seja seu local de trabalho. Um sistema único, totalmente padronizado, oferecendo inclusive a troca eletrônica de informações entre corretores. Por esse sistema, todos os bancos de dados do setor, nacionais e até mesmo internacionais, estarão disponíveis e transparentes para todo o mercado. Outra grande vantagem será a desburocratização. Os computadores eliminarão etapas, economizarão tempo, racionalizarão custos, reduzirão os prêmios. Outra grande área que o Marcos vai cobrir é a formação e aperfeiçoamento profissional. Neste campo, foram desenvolvidos 7 subprogramas concentrados em 7 áreas básicas através de 18 projetos. Dentre eles, destacam-se os seguintes. Na área de apoio às atividades de gestão, a implantação de módulo itinerante para apoio e consolidação da interiorização do seguro. Projetos especiais na área de recursos humanos. Na área de ações corporativas, o aperfeiçoamento do atendimento ao segurado através da Central de Informações da FENACOR, onde estão todos os dados sobre segurados e ramos de seguros existentes. Montagem de apólice coletiva de apoio ao corretor e seus colaboradores. Na área da expansão das atividades dos corretores de seguros, a implantação de uma Câmara Permanente de Marketing para dar apoio a todas as atividades comerciais do corretor, desde o fornecimento de dados de pesquisas até as modernas práticas de vendas exercidas nos países onde o setor de seguros esteja mais desenvolvido. Editorações específicas para o corretor. Expansão do segmento dos corretores. Na área pró-instrumental, o projeto de informatização. O apoio permanente ao cadastro técnico-funcional dos corretores, CIPOR. O projeto anuário do corretor. Para o desenvolvimento de ações internacionais, o projeto de seminários, palestras e conferências de técnicos internacionais no Brasil. E, por fim, a própria implantação do núcleo funcional do programa Marcos, com a instalação da sede e de facilidades físicas. O programa Marcos será permanente, elástico e ágil para estar acompanhando sempre de perto as necessidades de modernização e aperfeiçoamento dos profissionais do setor de seguros. Totalmente voltado para o corretor. Afinal, ele é o intermediário entre as sociedades seguradoras
e toda a população brasileira. É a alavanca que irá elevar ao nível da excelência o papel do seguro nesta nossa sociedade em permanente transformação, a caminho do terceiro milênio. Sempre dinâmica, sempre mutante. E, infelizmente, o Brasil é um país ainda que não se acordou para o centro de convenções. E nós não podemos deixar de mencionar a diretoria do Hotel Rafaim Palace, no nome do Vilmar Andriola e do Neuso Rafaim, e a todos os funcionários que trabalharam incessantemente, e os senhores notaram isso, o nosso muito obrigado mesmo, de todo o coração, ao Hotel Rafaim. Uma salva de palmas. Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra ao Emerson, também de São Paulo, que ele teria pequenas considerações a fazer. Por favor, a mesa. Emerson de Almeida de Vieira, de São Paulo, a sua origem. Eu estou no mercado seguro há muito tempo, você já sabe, mas eu estou me recordando há 12 anos atrás, no segundo Congresso Nacional que foi em São Paulo. Eu me emocionei de ver que naquele tempo, que nós éramos 6 mil no Brasil inteiro, corretores era Eixo Rio e São Paulo, e eu fiquei emocionado de ver corretores pequenos, em lugares distantes, trabalhando pela classe e reunidos lá no Hotel Maxwell em São Paulo. Eu fiquei tão emocionado como estou nesse momento, de tentar. Eu me senti um homem inútil, apesar de ser um empresário realizado, mas eu me senti inútil de não tentar ajudar a classe, para deixar a minha vaidade, deixar o meu nome para o meu filho que vai assumir o meu lugar na minha empresa. Eu pretendo trabalhar como corretor mais algum tempo, depois parar e aproveitar o tempo para desfrutar tudo aquilo que eu plantei nesses anos todos de seguro. Então eu quero deixar para os meus filhos que eu fiz alguma coisa por ele que vai assumir o meu lugar. Estou emocionado. Naquele ano, há 12 anos atrás, eu conversando com meu sócio, ele concordou comigo que eu participasse e dedicasse o meu tempo à classe de corretores de seguro. 12 anos depois, eu me sinto feliz e mais realizado, que hoje nós somos 30 mil. Do Arroio ao Juí, o corretor hoje é conhecido e é falado e é comentado. Eu já era um grande corretor, mas na minha mesquinhez, no meu, pensando só em mim, esta classe poderia acabar se não fosse todos vocês e todos esses dirigentes que hoje ainda se encontram aqui, o Pedro, Roberto, Otávio Millet, todos que trabalharam por isso, fez com que o corretor fosse conhecido. Hoje nós temos um bom relacionamento com as companhias de seguro, com tropeços, mas eles estão reconhecendo o nosso trabalho e estamos nos unindo. Nós precisamos nos unir às companhias e esquecer o governo. Nós temos que trabalhar junto, porque o seguro é companhia de seguro e corretor de seguro. E nós estamos provando isso. Existem problemas, como em toda classe existem. Essas discussões, eu tenho certeza que são discussões de vontade de fazer alguma coisa, de vontade de fazer aquilo que eu também tive há 12 anos atrás. É difícil a gente dirigir, é difícil a gente, eu já estive dos dois lados, a gente atira a pedra naquele que está trabalhando. É difícil organizar um congresso desse, é muito difícil trabalhar. Eu também já tirei pedra, agora estou sendo de graça. Amanhã eu estou do lado de lá e também vou atirar pedra, mas isso é o crescimento da classe e o fortalecimento.
Hoje é dia do corretor, é o dia da criança e o dia de Nossa Senhora Aparecida. A pessoa que mais me incentivou para vir a trabalhar para o corretor não está aqui hoje, presente fisicamente, mas ele está aqui presente na minha, é o Medeiros. O Medeiros sempre encerrava o congresso pedindo que todos os irmãos, eu cheguei tarde, eu já soube que foi feita a oração nossa Aparecida e aos corredores, e ao dia do corretor e ao dia da criança. Mas eu queria que todos mentalizassem, independente da religião de cada um, pensar um pouquinho e levar o nosso pensamento ao grande arquiteto do universo, que nos une e guarde, para que nós possamos, agora em novembro, conseguir, na primeira eleição, eu já votei para presidente, mas a maioria que está aqui não votou. Então, que a gente tenha o pensamento elevado e nós, corretores, temos contatos direto com os nossos clientes. Tentar levar uma mensagem para que todo mundo pense e vote direito para que esse Brasil cresça melhor. E nós estaremos lá e nós vamos vencer, como já estamos vencendo, e me sinto orgulhoso de pertencer a essa classe. Obrigado. Representando o presidente da FENASEG, o Rubens Santos Dias, eu gostaria de chamar o Miguel Nogueira Pereira, que é presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Rio Grande do Sul, e também vice-presidente da FENASEG, para umas palavras do presidente Rubens Dias. Meu caro Otávio Miguel, um digno presidente de honra deste 6º Congresso Nacional de Corretores de Seguros. Meu caro Pedro Schwartz, presidente do Sindicor do Paraná e presidente da comissão organizadora deste Congresso. Corretores, autoridades, componentes da mesa, bravos corretores de seguros. Senhoras e senhores, orgulho de estar presente aqui nesta data, e por duas razões. Primeira, por estar representando o Dr. Rubens Santos Dias, presidente da FENASEG, que não podendo comparecer, pediu-me para representá-lo. Segunda, pelo fato da representação acontecer num evento da envergadura e dimensão desse 6º Congresso Nacional de Corretores de Seguros. Cumprimento as lideranças desse acontecimento, nas pessoas de Pedro Schwartz, Fernando Millet e demais presidentes de sindicatos de corretores. Otávio Millet, perdão, e pretendo dessa forma caracterizar o abraço dos seguradores a todos os senhores e senhoras. Estremecem a pátria, vivem no trabalho e não perdem o ideal. Estou me referindo ao profissional corretor de seguros. E foi relembrando esse lema de Rui Barbosa que há pouco tempo atrás nos reportamos aos corretores de seguros por ocasião do encerramento de 2 cursos de corretores patrocinados pela FUNESEG em Porto Alegre. Disse ainda mais que o segredo do homem não é começar, mas perseverar, tal como fazem os autênticos corretores de seguros. Sempre repetimos que é preferível acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Por isso, nos enchemos de satisfação ao testemunharmos o vigor e a determinação com que o senhor presidente da FENACOR colocou o tratamento da crise.
Conta-se que na remota antiguidade, um corretor de seguros, naquele tempo a designação era outra, se encontrou com Deus no deserto. E Deus lhe ensinou o segredo do sucesso. A partir de então, ele se transformou num profissional para quem tudo são oportunidades, até mesmo os obstáculos. Quando a sociedade emerge das sombras de qualquer autoritarismo, os grupos sociais se revelam mais cobradores e impacientes do que antes. Sempre repetimos que é preferível acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Por isso, nos enchemos de satisfação ao testemunharmos o vigor e a determinação com que o senhor presidente da FENACOR colocou o tratamento da crise. Conta-se que na remota antiguidade, um corretor de seguros, naquele tempo a designação era outra, se encontrou com Deus no deserto. E Deus lhe ensinou o segredo do sucesso. A partir de então, ele se transformou num profissional para quem tudo são oportunidades, até mesmo os obstáculos. Quando a sociedade emerge das sombras de qualquer autoritarismo, os grupos sociais se revelam mais cobradores e impacientes do que antes. As divergências afloram mais espontaneamente e com maior intensidade. Como estamos todos nós do mesmo barco, não devemos perder de vista tais circunstâncias, para que saibamos administrar os conflitos e encontrar o equilíbrio democrático das divergências. Muito obrigado. Meus amigos, como é de praxe nos congressos de corretores de seguros, nós temos que designar a sede do 7º Congresso Nacional. Para tanto, nós pediríamos, primeiramente, que aqueles que ficarem encarregados pelos presidentes dos sindicatos encaminhassem à mesa o pedido de sede do Estado. Primeiramente, vamos solicitar que aqueles que representam os presidentes que não estão aqui, ou os presidentes que aqui estão, apresentem a sede, a solicitação para sediar o 7º Congresso. Paulo G. Paulo Gíria, Rio de Janeiro. Gostaria primeiro de dar uma explicação a respeito do 7º Congresso. Em 1991, que seria a data para o nosso 7º Congresso, sobre 2 anos, haverá no Rio de Janeiro uma reunião mundial patrocinada pela BIPAR e a Copa Cross. E a ideia seria que o 7º Congresso fosse no Rio de Janeiro. Mas acontece que a BIPAR e a Copa Cross não permite um congresso paralelo nacional, porque eles acham, até com certa razão, que isso esvaziaria o Congresso Mundial, que eles têm a previsão de 500 a 800 participantes na época. É mais ou menos isso. Eles estimam que o número de países, a importância para se discutir os problemas, como ficou designado em Madrid, era que nós teríamos mais ou menos entre 48 a 52 participantes
país, né? Com um número acima dessas pessoas. Porque eles acham importante, por exemplo, que participe o maior número de países, nem que venha um participante por país, mas o maior número de países. Mas eles estimam entre 500 a 800 participantes. E aí teria que ser limitado o número de participantes brasileiros, nacionais, digamos, para 1000, para ver um equilíbrio. Essa é o regulamento da Copa Pro e da BIPAR. Então, o nosso Congresso, neste caso, teria que ser adiado, pelo menos por um ano. Seria o 7º Congresso em 1992. Voltaria a ser ano par, porque ele era ano par. Começou em 1978, no Rio de Janeiro. O segundo foi em São Paulo, seria em 1980. Foi adiado para 81, porque houve uma reunião da FIDE no Rio de Janeiro, que coincidia foi em princípios de novembro, ou final de outubro, princípios de novembro. Então, o Congresso de São Paulo, o segundo Congresso, foi adiado para 81. Agora vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, teremos que adiar o 7º Congresso para 92. E eu queria apresentar uma proposta, senhor presidente, que o 7º Congresso, naturalmente surgirão outras propostas, que o 7º Congresso fosse a sede em Recife, que é um dos sindicatos mais antigos, fundador da FENACOR, e como subsede ainda lá no norte, no nordeste, Ceará. Esta é a minha proposta. Perfeito? Já me solicitaram também que já passando para 94 seria Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e como subsede Santa Catarina, Blumenau ou Florianópolis, aí eu não sei. Então, muito obrigado. Só um minutinho. A proposta, então, para esclarecer, a proposta do colega Paulo Gíria é que fique para o 7º Congresso para Recife e como subsede, isso em 72, em 92, tá? O Ceará. E em 94, o Rio Grande do Sul e como uma subsede Santa Catarina, que seria ou em Florianópolis na capital ou então em Blumenau. Com a palavra para o Mário Fonseca de Goiás. Joaquim Fonseca, corretor de Goiás. O maior respeito que nós temos por todos os sindicatos fundadores da FENACOR, acho a proposta interessante, mas não podemos também, com a devida vênia do representante do sindicato do Pernambuco, nosso companheiro Gíria do Rio de Janeiro, apresentar uma segunda opção, e depois de levada à análise dos senhores, se ela merecer o critério da apresentação tiver validade, que ela seja votada também. Nós entendemos o seguinte: nós estamos falando do corretor do ano 2000, nós estamos falando da modernização do corretor de seguros, nós estamos falando da afirmação institucional do corretor de seguros na sociedade. Infelizmente, o corretor de seguro, quando se fala em mídia, principalmente mídia eletrônica, nós temos muito pouco espaço à nossa disposição. E nós precisamos conseguir mais espaço na mídia eletrônica. Essa é a mídia moderna. Eu pediria ao Joaquim que fosse mais objetivo, por favor, por problema de tempo. Então tá bom, vamos ser mais rápido. Então, em cima disso que eu estou argumentando, eu proponho Distrito Federal, Brasília, para o próximo Congresso. O Estado de Goiás, como subsede, Goiânia subsede, pelo seguinte: nós teremos no próximo Congresso, que fica a definir aí o ano,
e nós concordamos com 82 também, nós teremos o presidente civil eleito, nós teremos o Congresso Nacional de Brasília também todo renovado. Com a palavra, o presidente sindicato do Rio de Janeiro, Wilson Carreiro. Wilson Carreiro, do Rio de Janeiro. Eu deixo para vocês também uma posição muito importante. Nós não podemos encarar o nosso Congresso por aspectos emocionais. Nós temos que encarar que nossos sindicatos, nossa profissão é uma profissão totalmente patronal e que a nossa atividade é mais política do que reivindicatória. Quando eu me refiro a reivindicatória, eu me refiro mais ao sistema normal de outros sindicatos de empregados. Vejam bem, nós teríamos uma boa opção fazer Pernambuco, mas haveria primeiro que haver a anuência do sindicato local. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que nós estamos numa época de mudança de Constituição. Logo a seguir, nós vamos ter aí rediscutir a Constituição do país. O que haverá de alterações? Brasília é o ponto nevrálgico do país. Eu sugeriria até que, em vez de ser 92, fosse 93, porque 94 terá a Constituição. Digo 93 pelo seguinte: nós teremos o CONEC em São Paulo em 92. É praxe CONEC São Paulo. Se houve um congresso de grandiosidade no Rio de Janeiro, há um congresso, apesar de regional, muito grande em São Paulo, de repente esvazia toda uma atividade, uma situação. Seria essa a minha colocação. Agora eu pediria a vocês que vocês ouvissem um pouquinho o Paulo Ribeiro depois falar sobre o Congresso Mundial, porque ele tem muito a contribuir nesse sentido. Paulo Ribeiro, mas antes, só relembrando, a posição do Garrido foi Distrito Federal, Brasília. Não, mas espera aí. A mudança de ano é outra coisa. Nós estamos votando, quero deixar bem claro aos congressistas que o Congresso Nacional de Corretores Seguros é de 2 em 2 anos, nós estamos votando para 92. Tá? Então, nós teríamos uma outra proposta para 93. Para ficar bem claro, 93 também em Brasília. Paulo Gomes Ribeiro, por favor. Bom, eu vou dizer umas poucas palavras, parte dela confirmando as palavras de Paulo Gino. Nós tivemos a primeira reunião mundial, a primeira em Buenos Aires, em 72. A segunda reunião mundial em 84 em Madrid. Eu estive nas duas reuniões. A de 84 em Madrid, para vocês terem uma ideia, a Espanha, o colégio, eles chamam o colégio, que seria aqui o Conselho Federal de Corretores, eles têm 28 mil corretores. Fizeram uma reunião mundial com somente 1.200 pessoas. Com 28 mil corretores, tinham 1.200 pessoas. Agora, tinham 42 países. Eu consegui fazer a reunião do Conselho Diretor da Copa em conjunto com esse congresso aqui, e 2 dias antes de começar o congresso, nós tivemos a nossa reunião e a Copa chamou a atenção para o seguinte: não é que se proíbe o Congresso Nacional, é que não é conveniente o Congresso Nacional em conjunto com a reunião mundial. Uma reunião mundial, existem 2 organismos no mundo, a Copa e o BIPAR. O BIPAR é todo o mundo, e a Copa é toda a América do Sul, Central, Oeste, Caribe e Espanha. Eles me disseram o seguinte: é mais importante você ter 50 países com uma pessoa, um corretor de cada país, do que ter 50 corretores de um país só. O que importa é o maior número de países possível. Nós temos, eu como conselheiro diário da Copa, eu tenho a relação de todas as
as associações de corretores de todo o mundo, da África, de Israel, da Alemanha, da França, enfim, de todos os países. E nós vamos fazer malas circulares para convidar esses países todos a participar. E, nesta ocasião dessa reunião, estava presente o Otávio Millier, que eu pedia à Copa-Prose que permitisse a participação do presidente da FENACOR, que é a instituição filiada à Copa-Prose, que o Otávio Millier assistiu isso e conversei com os corretores, todos concordaram, inclusive o Paulo Gini, foi gentil se antecipar para isso. Agora, o tema de uma reunião mundial tem que ser um tema que interessa não especificamente a um país ou outro, tem que ser um tema que interessa, de um modo geral, a todos os países do mundo. E foi feita uma sugestão que parece será aprovada por Copa-Prose e por BIPAR, que o tema seria o segurado. O segurado, porque o segurado é um tema que interessa não é ao corretor brasileiro, nem ao espanhol, interessa a todos os corretores de todo o mundo. E, evidentemente, nesse tema, o segurado se encaixa, como consequência, como decorrência, a importância do corretor de seguro. Por conseguinte, de 7 a 12 de outubro, no Hotel Nacional, em 1991, vai se realizar a 3ª reunião mundial com o maior número de países possíveis e corretores brasileiros, sem que possa haver Congresso Nacional conjunto. Será uma reunião mundial. Agora, com relação a que ano vai ser o Congresso Nacional e qual local, eu, como participante da Copa-Prose e como corretor de seguros, não tenho proposta a fazer. Isso fica a critério, evidentemente, dos presidentes dos sindicatos e da mesa diretora. Era isso só. Obrigado. Qual será o critério que será adotado para o comparecimento do corretor do Brasil? Orlando, eu acho que esse assunto seria pertinente à comissão organizadora da 3ª reunião mundial de produtores de seguros. Não, é um assunto pertinente à situação. Orlando, nós estamos discutindo aqui a sede do 7º Congresso, certo? Os critérios de que a comissão organizadora da 3ª reunião mundial de produtores de seguros, quanto à inscrição de corretores brasileiros, cabe somente a ela e não discutir essa plenária. Você não está entendendo a pergunta. Ele está entendendo, eu entendi o que você disse. Você está perguntando qual é o critério de participação do corretor brasileiro na reunião mundial. Não. Para inscrição, é isso? tem um de cada país. Não tem um de cada país. Eu tomara que venha 50 de cada país e que venham 250. O que importa é o maior número possível de participantes de países, sem que seja, evidentemente, importante, entre aspas, o número de pessoas desses países. Agora, se quer 50 pessoas de cada país, 50 países... Paulo, eu quero dizer... Só não digo o Otávio vai tentar O Otávio responderá isso. Eu queria a explicação, é o seguinte: se estabelecer que vão poder 50 de cada país, que sejam 1.200 e que venham 800 de fora, eu gostaria de saber que a mesa que está presente no Congresso, que vai habilitar a comparecimento dá licença. Se derem 50 para o Brasil, eu gostaria de saber qual será o critério para ser apresentado ao governo. Holanda, se você permite, eu vou responder. O que acontece é o seguinte: numa primeira reunião sobre o assunto, mais extensa com a Copa-Prose, que aconteceu agora, houve realmente uma ponderação pela Copa-Prose no sentido de não haver um número imenso de corretores brasileiros contra um número muito pequeno de pessoas do estrangeiro, do exterior. Muito bem, então a sugestão deles é que o número de corretores fosse equilibrado. Nós estamos pensando em algo em torno de 800 corretores, até 800 corretores do exterior e, obviamente, algo em torno de até 800 corretores brasileiros, ou até 1.000 ou 1.200. Agora, isso ainda vai ser discutido com a Copa-Prose e com o BIPAR na sequência da organização do Congresso. Só a partir daí é que nós vamos poder dar alguma notícia sobre o critério de seleção ou de identificação de quem é. Agora, obviamente, que a comissão vai estar muito preocupada com uma representatividade homogênea fora, obviamente,
a velocidade com que o corretor vai se inscrever. Provavelmente nós vamos levar em consideração, eu posso dizer ainda que nós ainda vamos fazer uma reunião sobre isso, sobre eventualmente todos os estados brasileiros estarem representados, por exemplo. Então, o mínimo de tantos corretores de cada estado. E a partir daí, quem se inscrever primeiro fica. Agora, isso é uma coisa que ainda será discutida no futuro. Eu queria acrescentar o seguinte, um momentinho, Orlando. Ficou decidido o seguinte: a comissão organizadora é a FENACOR. A FENACOR são todos os presidentes de sindicatos. Agora, evidentemente, que incumbiu a FENACOR, a minha, Rose, para tomar as providências iniciais para a realização desse congresso. Por exemplo, selecionar um grupo de empresas de assessoria do congresso, de empresas de turismo, e depois de entregar isso na reunião. Qualquer decisão que seja tomada sobre qualquer critério, evidentemente que a FENACOR vai ouvir todos os presidentes, todos os sindicatos. E isso é daqui a 2 anos ainda. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o Congresso. Nós temos aqui já a informação de que em 91 seria o próximo Congresso Nacional. Nós não deveríamos fazer, nós não poderíamos, mas não deveríamos fazer um Congresso Nacional para não esvaziar a força de um Congresso Mundial. Agora, em 1992, nós temos um colégio em São Paulo, que já é, apesar de regional, é um congresso tão grande quanto o Congresso Nacional. Nós temos outra informação sobre isso. No resto do mundo inteiro, os congressos nacionais são feitos de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, e às vezes de 5 em 5 anos. O que se faz mais são congressos regionais. E nós estamos vendo acontecer agora, cada vez mais, congressos regionais. Vamos ter agora Norte e Nordeste, em agosto do ano que vem. Estamos tendo, já tivemos Santa Catarina, já tivemos do Paraná, está se pensando, já ouvi falar em Cone Sul e por aí vai. Eu acho que é importante que o corretor se reúna regionalmente, vá se preparando, inclusive porque cada região tem os seus problemas diferentes na atuação, na corretagem. E, portanto, eu sugiro que o Congresso seja feito em 1993. E por outra razão também, em 1993 nós estaremos com um plebiscito no ar, nós vamos querer presidencialismo, parlamentarismo, monarquia e por aí vai, e teremos visivelmente uma mini constituinte. A Constituição pode ser mudada a partir de 93. Está se esperando algumas modificações na Constituição por essa época. Portanto, eu acho que seria a época oportuna de se fazer um Congresso. Por favor, identifique-se. O Schwab vai falar? Meus amigos, eu reportei a vocês, e eu gostaria que a plenária ouvisse atentamente o que eu vou transmitir e o que já foi transmitido aqui dentro por colegas de bases menos acessíveis. Em 1978, no primeiro congresso, estão inseridos na análise, eu fiz uma moção para que se criassem associações de sindicatos nos estados onde nós não tínhamos representação sindical. Pelas dificuldades impostas pela legislação trabalhista, porque nós estávamos atrelados ao Ministério do Trabalho, isto não foi possível ao longo dos anos da ditadura. Agora, os senhores vêm aqui na frente, 18 sindicatos representados pelas suas bandeiras estão ali. Bandeiras de estados muito menos favorecidos pela natureza do que os nossos. Estados em que o corretor de seguros, como bem disse um colega do Ceará, ainda estava recebendo comissão oficial, quando todos os senhores de estados mais privilegiados sabem que as negociações chegam a mais de 60%. E nesta época, em 1981, em São Paulo,
no Congresso Nacional, eu disse o seguinte: vamos voltar ao Rio de Janeiro, porque nós precisamos estar perto do centro de decisões das companhias, do IRB e da SUSEP que ela está. E dizia também que após a ida ao Rio de Janeiro, nós deveríamos fazer um périplo por esse Brasil imenso, por esse Brasil continental. E o Congresso foi para a Bahia, muito bem realizado pelo Virgílio, foi a Minas Gerais, muito bem realizado pelo Roberto Barbosa, por sua equipe, e hoje nós aqui estamos a par de que muitos não acreditavam no sucesso que os senhores viram. Meus amigos, nada mais justo, nada mais coerente, nesta época em que nós precisamos nos solidificar como profissão, é que nós atendamos o pedido de irmos ao Nordeste brasileiro, para que todo o Nordeste possa melhorar sensivelmente a sua condição e, como dizia bem o Roberto Barbosa, trazermos as vocações para o seguro. O meu pedido é que vá para o Recife. Jadaí Fernandes de Almeida, corretor Rio de Janeiro. Bem, a gente está com, me parece, com duas votações. Uma data, a outra local. Eu me pedi a mesa. Não, a mesa está votando o Congresso em 1992. Sim, veja bem. Essa é a primeira colocação. No início você estava presente, é 1992. Aí foi solicitado que houvesse, a pedido inclusive do Otário, em 93. São duas coisas para votar, a sede e o ano. E o ano, então mesmo, eu fui correto. A sede uma e a data. terceira, uma terceira do próprio Otávio seria prolongar o tempo entre cada congresso. Veja bem, observe que nós temos que fazer esse congresso. Eu sou favorável a desenvolver todas as regiões, e por isso incluí para levar para os estados menos favorecidos. Mas nós temos que observar aqui duas coisas. Nós temos uma briga agora na Constituinte que eu acho que se nós mantivermos o Estado de Direito no Brasil, nós já ganhamos. Mas nós temos uma outra briga. Nós precisamos desenvolver e ocupar espaço. Então o Nordeste é muito importante. Mas também nós temos uma briga, isso é estratégico, tá? Muito importante, porque nós vamos ter uma revisão da nossa Constituinte logo seguida. Então, talvez seja interessante, como força de pressão, nós nomearmos Brasília. Mas nós temos uma observação aí que fizemos. O Fernando, que não está mais aqui, ele fez uma apresentação dizendo que nós, e colocou, pedisse que se colocasse em votação, que nós poderíamos fazer um encontro, veja, um encontro no hiato, ele sugeriu, e na época, na hora, era, se não me engano, o Roberto, que ele colocasse um encontro no intervalo de coisa em Brasília. Por que nós não tentamos, depois de definido a data, que eu acho que é a primeira definição, nós não montamos um encontro e um congresso? E aí definiríamos, isso foi colocado pelo Fernando em proposta, e aí definiríamos talvez, sim, este encontro nacional, é um negócio de coisa, indo ao Nordeste para desenvolver. E o Congresso Nacional em Brasília, como força de pressão, num momento vai ser muito importante para nós consolidarmos tudo que ganhamos agora. Eu daria essa sugestão de se pensar para nós podermos realmente ter o nosso Congresso com o objetivo de solidificar nossas posturas e os nossos ganhos políticos até o então. Eu quero colocar uma coisa. Não, peraí, só um minutinho. Você respeitar a ordem, é o Virgílio que vai falar. Não, vou falar. Não, a plenária tem um minutinho. Mas é o seguinte, nós estamos totalmente a favor que haja um encontro com o Nordeste. Nós somos totalmente a favor que haja um encontro em Recife, em Salvador, no Ceará, na Paraíba, em todos os lugares. Saindo do Rio de Janeiro, levaremos caravana do Rio, de São Paulo, em todo lugar. Nós somos totalmente favoráveis, como o Schwab bem falou, bem disse, de fortalecer os corretores menos favorecidos do Nordeste. Nós somos totalmente a favor. Agora, só quero colocar uma coisa importante, sem poesia e sem emoção. Então é o seguinte, nós vamos ter uma vitória, e vamos ter uma vitória no Paulo do Boi agora, que não tenha dúvida nenhuma
vamos ganhar essa parada. Agora tem uma coisa, daqui a 2 anos tem novos parlamentares no Congresso e que se for bem trabalhar pelos banqueiros, vamos mudar toda a regra do jogo da vitória que vamos ter agora. Então, não vamos se preocupar, Schwab, em problemas políticos, vamos se preocupar com a nossa profissão, vamos se preocupar com o nosso meio de vida. Então, é o seguinte, nós temos que nos preocupar que daqui a 2 anos vão estar lá todos os novos parlamentares que vão, efetivamente, mudar toda a regra da nova Constituição, que vai ser parlamentarismo, ou vai ser presidencialismo, ou vai ser uma monarquia, ou vai ser qualquer coisa. Então, veja bem, se nós não aprovarmos o próximo Congresso para Brasília, nós vamos ter problema, porque nós vamos estar em Brasília um mês antes da votação, vamos mostrar os parlamentares que os corredores são fortes, vão ter 3.000, 4.000 corredores de Brasília, e a gente vai... Roberto Barbosa Santos, diretor do Sindicato de Minas Gerais. Secretário presidente, congressista. Ao ver esse trabalho dessa plenária, o nosso presidente Pedro Schwab disse o seguinte, que os presidentes sindicatos deveriam vir caminhar para fora. Eu não sou contra a qualquer local no Brasil que se faça o nosso congresso. Entretanto, até o presente momento, temos propostas para Pernambuco e Brasília. Os presidentes não vieram falar se aceitam ou não. Nós podemos votar, deve ter um modo de entender, os presidentes venham aqui e assumam a responsabilidade do Congresso, para depois nós decidirmos. Questão de ordem. Eu estou aqui nomeado pelo presidente do Sindicato do Brasil, eu não tenho nem deputado. Pedro, eu queria uma colocação a respeito do ano. Com todo o respeito que me merece meus colegas de São Paulo, eu queria colocar o seguinte, o CONEC é um encontro regional, perfeito? É regional, todo mundo sabe disso. Então, por que não antecipar o de São Paulo ou adiar o de São Paulo? Eu não vejo razão para adiar o Congresso Nacional que está há 4 anos. Nós vamos para 3. Então, eu acho que 92 é o ano ideal para o Congresso Nacional. Essa é a minha opinião, cara. São Paulo poderia até antecipar o encontro do CONEC, entendeu? O próprio 92, antecipar ou fazer em 91, talvez. Agora, a respeito do local, honestamente, nessa altura, eu já estou balançando. Agora, eu quero a data, eu quero enfatizar a data em 1992. Eu acho que, o Paulo, o Miguel vai responder agora, porque a tua ponderação realmente é de que o CONEC, no meu entender, tá, ele pode ser mais flexível porque é um congresso regional. E deixar o congresso realmente, em qualquer lugar que seja, pode ter que considerar voto vencido, mas deve ser em 92. 92. Tá? Bom, quanto à flexibilidade do Congresso de São Paulo, isso aqui eu teria que discutir com os paulistas, mas eu acho que não há grande problema. Eu acho que, em primeiro lugar, a regionalidade de São Paulo, no último CONEC, nós tivemos 18 estados e 130 e poucos municípios presentes, então nós não regional assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós podemos conversar em São Paulo sobre a
a transferência de dado eventual. O que eu gostaria de levantar para vocês, eu citei São Paulo, para citar também os congressos regionais. O problema é que em 93 nós vamos ter um plebiscito e vamos ter uma mini constituinte. Se nós fizermos um congresso um ano antes, o efeito desse congresso se perde durante um ano, na época que a gente não fizer. Milton Carlos Monte, representante do presidente do Sindicato de Goiás. Nós hipotecamos a unidade da pretensão de Brasília de ser a sede, colocamos Goiânia como subsede do Congresso e, fazendo das minhas palavras do Schwab, gostaríamos de ocupar, como o Norte e o Nordeste, o espaço que a gente tem carência de ocupar no Centro-Oeste. Alberto Davos, corretor de seguro de São Paulo. Eu gostaria de mudar o enfoque e não vou falar se é 7 de sede, se é 95, se é 93, São Paulo ou Nordeste. Eu gostaria de enfatizar o problema que nós temos da classe, que eu acho que é um problema de ordem. Nós temos que cuidar de consolidar aquilo que nós já conseguimos até hoje, que é o reconhecimento da classe dos corretores perante o próprio Brasil. Uma classe que deve ser reconhecida e acreditada, como é a dos médicos, dos engenheiros e dos advogados. O Conselho Federal está por vir e só depende dos nossos constituintes, que estão há 10 anos que eu escuto falar isso. Então eu acredito, por bom senso, que o nosso próximo Congresso deve ficar perto dos homens que vão decidir a nossa vida. Ou seja, Brasília. Chegou uma informação na mesa aqui, eu gostaria que a nossa assessoria verificasse, e por razão da operação Tartaruga, a operação padrão, que é novo, os aviões parece que estão retidos. Eu gostaria que a nosso pessoal verificasse isso para informar os municípios que não está saindo avião aqui de Foz do Iguaçu, né? Do lugar nenhum do Brasil. Com a palavra Virgílio Pano. Atenção, plenário. O recado do Otávio, antes do Virgílio falar, dos dois presidentes. Eu gostaria apenas de informar para vocês que eu já estive conversando com Antônio Cândido de Recife e com Wilson Nóbrega em Brasília. E os dois se propõem a sediar o Congresso da mesma maneira. E se eles não puderem sediar, pela qual banca eu vou. Virgílio Borba, corretor de seguro Bahia. A notícia que o Pedro deu, que os aviões foram retidos, e pela manifestação do plenário, fui com a prova em conteste da alegria que o congressista de todo o Brasil tem de estar aqui em Foz do Iguaçu. Lamentavelmente, temos que ir. Eu tenho a impressão, no meu entendimento, que está havendo um pequeno equívoco com relação ao ano em que deverá ser realizado o 7º Congresso. Me parece que, desde o primeiro Congresso, ficou decidido que os congressos nacionais, salvo motivo de força maior, seriam realizados de 2 em 2 anos. Ora, o que está se falando aqui é que esse motivo maior que vai ocorrer, que é a realização do Congresso Mundial no Rio de Janeiro 91, faz com que põe o adiamento por um ano para 1992. É esse o meu entendimento. E nós estamos querendo modificar o que já ficou decidido, que os congressos nacionais seriam de 2 em 2 anos. Não. Eu sei.
Ninguém mais sabe do que eu que foi eleito presidente do sindicato em plenária. Ninguém sabe mais do que eu que numa plenária do Congresso foi para a Bahia, que a plenária superando. Mas ninguém sabe mais do que eu e que eu tenho o direito de expressar o meu ponto de vista. Acho também que o Congresso de 92 vai nos dar um balizamento de como atuarmos neste ano anterior ao plebiscito, a nossa maneira de atuação. Porque se o Congresso Nacional for em 93, nós já estaremos às portas do plebiscito. Como nós vamos auscultar a classe e distribuir o seu modo de pensar em tão pouco tempo? Você convida... Eu convidava os aparteantes a me escutarem primeiro. Era a primeira coisa que eu convidava. Não resta dúvida que o Congresso, o CONEP em São Paulo, embora seja um Congresso regional, ele tem, por suas dimensões, uma repercussão nacional. Mas, por mais respeito que ele nos mereça, ele jamais terá as características do Congresso Nacional. Então, vamos nos exemplificar, vamos nos mirar no exemplo que está na ponderação, na orientação que nos faz a BIPA e a Copa-Prose, que um Congresso Mundial é superior ao nacional, porque pela representatividade de países, eles não se importam nem em número, eles querem ver bandeiras, as suas decisões têm uma repercussão muito maior. Se no Congresso Nacional, nós temos também representantes de todos os estados brasileiros, e isso me caracteriza como nacional. Mesmo que todos os brasileiros sigam para o Congresso de São Paulo, haverá sempre a ressalva, Congresso Regional com participantes de todos os estados, mas jamais perderá a sua característica de Congresso Regional, por maior que tenha a sua repercussão nacional. Acho também que o Congresso deve ser em Brasília. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu escrevo você. O Rio de Janeiro não reconhece. Senhores, meu nome é Antônio Natal, sou presidente do Sindicato dos Corretores do Mato Grosso do Sul. E também, antes de vir para cá, o presidente do Sindicato do Mato Grosso me disse: se ele não pudesse aqui estar, se houvesse alguma votação, eu poderia votar em seu nome. E em conjunto nós votamos 93 em Brasília, exatamente pela necessidade que nós temos hoje para vencermos esse motivo político que é muito importante para nós. Certo? E nós, no Sindicato do Mato Grosso do Sul, estamos aptos e abertos a auxiliar em tudo que for possível na formação desse congresso lá em 93 em Brasília. É isso. Vejam bem uma coisa, nós estamos levando a coisa para o emocional ao invés de debate racional. Nós temos que aproveitar os nossos congressos no sentido de solidificar toda uma atividade no Brasil todo. E nós temos que reconhecer também que eu não posso chegar no doutorado sem fazer primário e colegial. Eu não posso levar um congresso nacional lá para Pará, de repente, sem que haja primeiro pelo menos uma experiência de regional, que se faça alguma coisa para começar a criar um embrião do crescimento. Quando eu peço 93, levando em consideração um aspecto de relevância, ou até de ordem prioritária para o corredor de seguro, que é o aspecto político da ocasião. É sumamente importante que isso seja nessa época e em Brasília. Carreiro, obrigado então.
Não, mas deixa eu concluir. Você vai me tomar a palavra, é democracia. Só Quer dizer, me pediu para 10 minutos, 15 minutos. Eu voto junto com o Virgílio, eu voto Brasília. E quero também prorrogar isso para 93. E solicito a todos os cariocas e paulistas que votem comigo. Por ordem. Nós vamos colocar em votação. Atenção. Garreta, por favor. Só poderão votar os delegados. Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos que nos agilizar. Para tanto, nós temos que decidir, primeiramente, o ano do Congresso. Normalmente, os nossos congressos são de 2 em 2 anos. Então, existem duas propostas. A primeira, natural, que é a de ser em 1992, por causa do Congresso da Reunião Mundial Terceiro do Rio de Janeiro. Então, por ordem, vamos votar o ano do Congresso. 1992. Os que concordam, somente os delegados, os que concordam com 1992, se levantem. Em 1992. Os que, por favor, sentem. Os que concordam com 1993. Nós aqui julgamos em 1993. A segunda colocação. A sede do 7º Congresso. Nós temos 3 propostas. Uma no Recife, com subsede no Ceará, Pernambuco e Ceará. A segunda, Brasília, Distrito Federal. E a terceira, perdão, aqui me enganei, só são as duas, 94 que eu tinha. Então são 2 proposições de sede. Recife. Ou, sugestão, inclusive, Otávio aqui. E a segunda vire subsede da primeira mais votada. Então vamos lá. Quem concorda com Recife? Quem concorda com Brasília? Como plenário soberano, o 7º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros será em 1993 em Brasília, Distrito Federal. Meus amigos, já está presente aqui a banda do 34º Batalhão de Infantaria Motorizada, Foz de Iguaçu, que irá, só um minutinho, o comandante da banda.
nós antes iremos ler a Carta de Foz do Iguaçu, que é uma mensagem ao público consumidor de seguro. Por favor, minha cerimônia. Por favor, seu Garrido, eu acho que nós temos agora ler a Carta de Foz do Iguaçu e a mensagem ao público consumidor. Eu permitiria responder a consulta que o senhor fez há pouco a respeito dos voos. A informação que tivemos da VASP é a seguinte: os voos da VASP com destino a São Paulo, voo VP 130 às 13 horas, Curitiba e Rio de Janeiro, VP 128 às 15h30, e os fretamentos das 16 e 19 horas também da VASP estão confirmados. Até o momento, a VASP não foi informada de nenhuma alteração ou cancelamento. A informação da Varig está sendo obtida nesse momento. Eu pediria ao senhor Pedro Brassac, das minhas cerimônias, que procedesse à leitura da Carta de Foz do Iguaçu, que é uma mensagem ao público consumidor de seguros. Carta-mensagem ao público consumidor de seguros. No limiar de novos tempos, em que as esperanças da nação se voltam para a eleição do presidente da República, a ser livremente escolhido pelo povo brasileiro, após a promulgação de uma Constituição democrática exaustivamente discutida pela Assembleia Nacional Constituinte, os corretores de seguro de todo o Brasil, reunidos em Foz do Iguaçu, por ocasião do 6º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros, dirigem-se ao povo brasileiro para dizer que estão unidos e irmanados na luta em prol dos princípios que sempre nortearam sua atenção e que tem como ponto culminante a defesa intransigente dos consumidores, razão de ser da existência da instituição do seguro, e reafirmam seu propósito de continuar lutando pela prevalência do interesse dos consumidores de seguros sobre quaisquer outros objetivos. A posição dos corretores de seguros como agentes indispensáveis e decisivos para que se alcance aquele objetivo maior de pôr o seguro brasileiro efetivamente a serviço de nossa sociedade foi reconhecido pela Assembleia Nacional Constituinte, que, ao traçar o ordenamento do sistema financeiro da Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, esposou os pontos de vista longa e arduamente defendido pelos corretores. O caminho até agora palmilhado e o contínuo aprimoramento técnico-profissional da categoria demonstram estar os corretores de seguros combatendo um bom combate a favor dos consumidores. E por isso afirmam aqui em Foz do Iguaçu, publicamente, que são prejudiciais os interesses dos consumidores as tentativas atuais de desestabilização da classe dos corretores de seguros através de propostas de legislação complementar da Constituição que pretendem induzir o consumidor a dispensar o assessoramento de um profissional tecnicamente idôneo para exercer a relevante função de assisti-lo na preservação de seus interesses e de seu patrimônio. Dado e em sua função de defender o interesse da parte mais fraca nas relações econômicas, teriam a obrigação de, exatamente, induzi-la a obter serviço de assessoramento e de representação de seu interesse através do corretor de seguro habilitado, profissional e independente. Estão certos, assim, os corretores de seguros de que, quando ingressamos em um ordenamento social democrático, não é mais admissível que se tomem rumos e que se servirem à sociedade. E no regime plenamente democrático, o Poder Judiciário é instância sempre capaz de reproduzir os desvios à obediência do texto constitucional. Plenamente confiantes de que prevalecerá, afinal, o interesse da sociedade, a que todos temos o dever de servir, os corretores de seguros estão preparados e se aperfeiçoando para ingressar no próximo milênio plenamente capacitados, sob todos os aspectos, a prestarem à sociedade brasileira e ao nosso país os melhores serviços. Aberto ao ingresso na categoria de mais e mais profissionais capazes de se colocarem em todos os rincões do Brasil, a serviço do povo brasileiro, esperam ainda os corretores de seguros,
que sua ação estimule os demais agentes da instituição a se ajudarem e se juntarem junto ao esforço no sentido de colocarem, sempre em primeiro plano, o interesse do consumidor de seguros que se confunde com o próprio interesse do Brasil. Foz do Iguaçu, Paraná, 12 de outubro de 1969. Nós passaremos, senhor comandante da Guarda, um minuto só, um slide sobre aqui o Congresso. Por favor, um minutinho só. E daí nós teremos, então, o hino do Paraná e o hino nacional pela banda do 34º Batalhão de Infantaria Motorizada, a base de Foz do Iguaçu.